Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês que estão me assistindo. Feliz 2026, primeiro vídeo do ano. Eu sei, sumi um pouco do canal, muita coisa aconteceu. Tô procurando estágio, viajei no final do ano para fora, enfim, muita coisa aconteceu. Sei que vocês não se importam, muito provavelmente o que tá mais incomodando é eu estar parecendo um Smurf, mas perdão, eu só quero gravar isso logo, porque eu tô com umas 5 análises prontas no forno, porque eu já fiz tudo, só não gravei. Então eu tô priorizando gravar no momento e era pra eu estar gravando com a câmera boa, mas meu celular está sem bateria. Então vai ser desse jeito mesmo. Então, enfim, faz tanto tempo que eu não gravo que eu não lembro o que eu falo no início, mas então vamos direto pro assunto que, né, vamos matar a saudade das análises, que eu já tô há faz tempo com essa saudade. Vamos lá, primeira empresa do ano. O próximo vídeo, inclusive, vai ser estoques, com certeza, a não ser que seja uma das análises que eu já fiz antes. Então, fiquem de olho. Em janeiro eu vou tentar gravar pelo menos 3 vídeos por semana. Já tem bastante análise pronta. é, né, eu vou ter bastante tempo livre, espero. Então, vai ter bastante vídeo, fiquem de olho. Mas, indo direto pro vídeo, a empresa de hoje, como vocês já viram no título, é a Lojas Quero Quero. Pra quem não conhece, né, Lojas Quero Quero não é uma empresa que é muito conhecida por quem está na Bolsa de Valores. É uma empresa que é a maior varejista do Brasil em número de lojas no ramo de construção civil, né? Ela atua em bastantes vertentes desse segmento, né? Ela atua desde lojas mais simples, que é só aquele clássico vender tinta, vender essas coisas mais básicas, né? Mais casa e construção, até tem lojas que são maiores, tem showroom, tem azulejo, enfim, vocês sabem, né? É, a Lojas Quero Quero é uma loja da minha região, né? Lojas Quero Quero é um pouco mais regionalizada, mas para você que mora em grandes capitais, é um pouco parecido. Pensem como a Leroy Merlin, só que é no mesmo setor da Leroy Merlin, tá? Se você é de grandes cidades, você já deve conhecer. Isso porque a Lojas Quero Quero, ela não é um player que atua em escala nacional nas grandes cidades. Ela possui um foco maior em atuar em pequenas cidades do interior do Brasil, especialmente na região sul, que é de onde ela veio, né? Tanto que tá até aqui, sede no interior do Rio Grande do Sul, e no centro-oeste, onde agora ela começou a atuar também. Tem algumas lojas no interior de São Paulo, mas muito poucas, e lá pro interior, sei lá onde são, não é daqui da minha região. Inclusive o cenário aqui é porque eu tô na minha cidade natal, tá? Por isso que é diferente de todos os outros vídeos. Esqueci desse fator crucial. Mas enfim, vocês não estão aqui pra isso, muito provavelmente. Então vamos lá. Então é isso, Lojas Quero Quero, pra quem nunca ouviu falar isso, maior varejista do Brasil em número de lojas no setor de casa e construção civil, etc. Com foco nas pequenas cidades, né? Que tenta capturar esse mercado de pequenas cidades com compras mais relacionais, né? E etc. Tanto é que, ó, compras mais relacionais, com propagandas sendo mais relacionadas com eventos locais. Então não é um esquema de tentar capturar grandes mercados, é tentar pegar aqueles mercados pequenos, pegar um pouco mais de margem, crescendo ali e tal. Um pouquinho na vibe da Unifique, mas completamente diferente. Inclusive o êxito, né, dessa tese também é bem diferente até o momento, como a gente pode ver aqui. Apesar de, como tá no título, né, se a minha ideia de título for concretizada, isso aqui não diz muita coisa, tá? Porque, como a gente vai ver, essa loja é bem mais cíclica do que uma loja de varejo comum, né? Varejo em geral, já é um pouquinho cíclico, né, de certa forma. Vai sair um vídeo de açaí, que foi a tese mais aprofundada que eu fiz na minha vida. É, meu vídeo açaí, ó, tô aqui com o papel, vou mostrar pra vocês. Eu não cheguei nem perto de terminar açaí, e já tá com isso aqui de anotação. Nem cheguei perto de terminar. Enquanto isso, lojas Quero Quero, tudo deu só isso aqui. Tem nada atrás. Então a açaí tá bem, uma análise bem caprichada e não chega nem perto, mesmo sendo bastante volátil, né, a macroeconomia não chega nem perto de ser tão cíclica como as lojas Quero Quero, certo? Mas então, sem mais delongas, com essa introdução de quem é lojas Quero Quero, né, todas essas diferentes tipos de lojas, então que ela tá introduzido. E lembrando, ela tem o braço de serviços financeiros, né, ela tem uma parte de emissão de cartão de crédito, o Verde Card, mas é que isso, apesar de ser boa parte da receita, né, a gente pode ver aqui, chega a ser quase 30% da receita, vocês vão ver que no final das contas isso não muda muito a empresa, tanto que é uma coisa que eu mal cito na minha análise, porque, né,
Lembrando, eu não sou analista nem autoridade de nada, eu só sou um cara que gosto de estudar ativos da Bolsa de Valores e exponho minhas análises aqui para vocês, não para vocês tomarem como verdade absoluta, mas para nós estudarmos juntos, nós desenvolvemos juntos nosso conhecimento acerca do estudo de ativos de renda variável, com o intuito de aprimorarmos, né, nosso intelecto, de certa forma, e também construirmos, claro, a longo prazo, uma patrimônio, né? Não gosto do termo liberdade financeira por alguns motivos, mas patrimônio tá aí. Então vamos lá. Mas vamos então falar da empresa em si, certo? E detalhe sempre o roteirinho do vídeo, que é onde eu coloco lá as palavras-chave, os tópicos-chave do que eu vou falar aqui, sempre na descrição do vídeo. Então se você ver o vídeo, falar, putz, tive um insight que o Fernando teve. Eu sou o Fernando, né? Prazer. O Fernando teve um insight que eu não tive, mas pô, não lembro onde tá no vídeo. Né? Pode vir na descrição, que vai estar lá escrito, tudo que eu vou falar tá baseado no que tá na descrição, claro, na descrição tá bem resumido, mas dá pra pegar se você já viu o conteúdo. Tá. E então, só para dar né, um sabor do que é essa descrição, a descrição da loja que eu quero, eu coloquei em suma, maior varejista do Brasil em número de lojas no ramo de material de construção, com diferentes tipos de loja e foco em estados pequenos do sul e do centro-oeste. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte, a parte de governança, né? Se você nunca viu um vídeo aqui do canal, eu gosto de entrar um pouquinho bem de leve na tese da empresa, para a gente saber o que a empresa faz, para aí a gente para governança, para ver se passa nos filtros básicos. Eu não sou muito fã de filtros rígidos, mas tem que ter alguns ali, né? Para aí a gente ver os números e depois ver o que os números embasam na tese geral, que tem toda aquela propaganda para fazer você, né, investir na empresa. Esse é meu ramo pra gente não cair em historinha, que é acho que um dos maiores maus, principalmente quem tá começando a investir, né? Quando eu comecei a investir, pô, comprei Marco Polo, comprei um monte de empresa que, tipo, depois faz uma análise melhor, falei, não que sejam ativos ruins, mas são ativos bem diferentes do que eu pensei, porque eu caí na historinha. Então, depois que eu faço essa estrutura de análise. Se você gosta de Marco Polo, tudo bem. É só que antes, eu pensei, quando eu comprei, eu pensava que era uma coisa completamente diferente do que realmente é. Então vamos lá para governança e tentar falar de forma mais clara também, né? Sempre bom. Sobre a governança em si, não há muito o que comentar, sinceramente. É uma empresa do novo mercado, que é uma corporation, né? Não tem um controlador definido que comanda a empresa, né? Não tem ninguém, não tem um acionista majoritário, free float de 60%, com tag along, claro, né? Novo mercado. E a liquidez, uma liquidez razoável, né? Não é uma liquidez muito alta, né? Você pega o volume financeiro aqui, não é, pô, uma Vale da vida, que é mais de 1 bilhão e tal. Mas mesmo nos piores dias um volume financeiro bem razoável, porque qualquer pequeno poupador consegue entrar com tranquilidade. Então, governança, né, de segmento de listagem e de liquidez, até aí nenhum problema, tá? Mas óbvio que não acaba por aqui. A remuneração dos executivos é uma coisa que é um pouco complicada de se analisar. Porque se você for ver, isso aqui já chama atenção, né? É uma remuneração bastante alta quando considerado o lucro da empresa, né? Pô, a empresa tem lucros baixos, isso quando um prejuízo, né? Logo zero, como em 2024, e mesmo assim a remuneração é alta. O que é uma coisa ruim, só que não necessariamente por dois motivos. Né? Por isso que eu não considero isso aqui uma coisa muito temerária, são esses dois motivos. Primeiro que a gente vê que não tá crescendo indefinidamente, com perdão pelo uso da palavra, mas a moda caralha, né? Não é como se estivesse crescendo indefinidamente, acabou. E as lojas quero-quero, né? Então, tipo, não é como se fosse uma remuneração gigante, muito além, ou também não é como se fosse uma remuneração que cresce independentemente dos resultados da empresa, né? Sim, teve uma queda do resultado, caiu um pouco a remuneração, aí depois isso aumentou, mas caiu, fica ali numa gangorra. E também que é meio difícil exigir que seja uma remuneração muito menor que isso aqui, porque, meu, Lojas Quero-Quero é uma empresa que, né, tem lucros baixos mesmo nos seus bons momentos. Então, pô, é difícil você falar, nossa, mas a remuneração é muito alta pro lucro. Tá, mas é que o lucro é baixo porque tem toda uma tese de crescimento e tal. Então, né, não tem muito como exigir algo muito melhor, mas claro que uma remuneração tão alta para lucros tão baixos, isso quando existem, é uma coisa que também não é muito confortável. Então, não é tão ruim quanto parece, mas também não quer dizer que seja bom. Mas eu não acho que isso aqui seja uma red flag, principalmente considerando o que a gente vai ver a seguir.
E o que me chama mais a atenção da governança da empresa é isso aqui, ó. Liquidez de ações emitidas. Follow-on, tá? Aqui, não é um follow-on muito grande, né? A escala tá distorcendo um pouco. Mas, ó, dois follow-ons sucessivos de cerca de 5% da base acionária, né? 5% depois mais 5%. A gente vai ver, isso aqui a princípio não é uma coisa necessariamente ruim, porque, mas dilui o acionista, tá, mas isso aqui é uma diluição pouca, né? Não é como se fosse uma diluição, sei lá, de uma Gol, nem sei se a Gol ainda tem, ótimo. É como se fosse isso aqui, né, de essa porcentagem aqui, vou aumentar o zoom, perdão. É como isso aqui, 200 milhões por cento de diluição. Não, é uma diluição de. Opa, peraí. É uma diluição de 10%, ok. Não é uma coisa necessariamente horrorosa, pode ter motivações válidas. Mas a gente vai ver que isso aqui é um péssimo sinal quando a gente olha os balanços da companhia e toda a estratégia que a empresa está tendo. Porque essa é uma coisa que eu já digo de antemão. A loja Quero é uma loja que é uma loja, é uma empresa que é difícil você analisar sem ter esse básico da tese em mente. E um fator da tese específico que eu já vou falar de antemão. Lojas Quero é uma empresa que está passando por um momento difícil. Não estou falando que é temerário, calma. É um momento que não é muito confortável, como a gente pode ver pelos lucros, né? Até que pela remuneração, né? O lucro tá caindo e tal. Só que ela continua no ciclo de crescimento dela. Antes dessa deterioração dos números, ela estava crescendo bastante. E quando os resultados pioraram, ela continuou crescendo num ritmo menor, né, bem menor do que antes, mas ela continua investindo em capex de expansão com mais lojas, mesmo com essa deterioração dos números. O que a gente vai ver que quando a gente leva em consideração esses follow-ons, resultado financeiro, é uma decisão ousada. É uma decisão de quem tem muita fé na tese da empresa. Só que quem tem fé vai na igreja, não vai pra bolsa. Então, vamos com calma aí, vamos, né, de uma vez por todas, analisar os números. Aqui, primeiramente, eu lamento pela retirada dos dados da Morningstar, né, aqui do Fundamentei, uma pena, tá? Só queria deixar isso bem claro aqui porque eu fui analisar, falei, cadê os dados da Morningstar? Sumiram, agora são nas ações americanas, então se alguém do Fundamentei estiver vendo isso aí, eu entendo que o negócio de vocês não deve estar muito fácil, porque, né, a bolsa não tá muito bem, então não sei como tá o fluxo de clientes. Mas, pô, tirar os dados da Morningstar não precisava, mano, pô. Vou continuar assinante, né, mas, pô, poderia dar uma ajudada aí. Mas, enfim, seja, falando da análise em si. A primeira coisa, vamos começar de uma parte um pouco mais tranquila, né? Porque só pelos números você já vê bastante coisa de ruim aqui. Inclusive, só uma coisa, vocês preferem que seja assim ou assim? Eu só vou deixar assim porque eu acho que é mais fácil pra vocês não dormirem. Mas se vocês preferem monoturno, deixa nos comentários aí, etc. Tá? Uma coisa que não é muito essencial, mas é bom ressaltar, é que a receita tem sazonalidade trimestral. Então, conforme vão avançando os trimestres, vai avançando a receita. Isso é uma coisa natural do negócio. Claro, às vezes tem umas irregularidades, mas no geral é isso. Né, nos últimos. É que é normal do varejo, né? Conforme vai avançando os trimestres, geralmente a receita é maior. Tá, mas tirando esse detalhe, deixando esse detalhe, pequeno detalhe de lado, vamos lá. Aqui a gente já consegue ver um pouco do que eu falei agora há pouco, né? A Lojas Quero é uma empresa que estava passando por um momento de crescimento muito forte, né? Vou colocar um pouco aqui pro lado, perdão. Pô, você vê, desde 2017, né, considerando os últimos 12 meses, a Lojas Quero triplicou a receita. Dá um crescimento realmente muito acelerado. Né? Só que aqui a gente já consegue perceber uma coisa. Né? Pô, 14% ao ano e tal. Só que desde 2022, os resultados estão basicamente de lado, tá? Ó, aqui 2022 para 2023, pô, basicamente inflação, só que basicamente inflação também. Teve esse salto aqui, mas parece uma coisa bem pontual, né? No geral, de 2022 para cá, a empresa tem tido seus resultados de lado, o que é bastante preocupante quando, né, eu acabei de falar, a empresa continua crescendo, o número de lojas. Mas enfim, não vamos pular para as partes mais profundas ainda da análise, vamos começar pelo começo.
A lógica Cacau é uma lógica, é uma empresa que tem uma tese de crescimento muito forte, né? E essa tese de crescimento estava muito forte até 2021. Pô, até 2021, 20% ao ano de crescimento, né? Até 2022 a gente tinha isso também, 19% composto é um crescimento bastante considerável. Então, era uma empresa que tinha bastante isso. Mesmo que desde então, né, de lado, com cerca de 6% ao ano, né, como a gente viu aí, mesmo muito lojas. Só que aí, a gente começa uma coisa curiosa que é essa disrupção a partir de 2021. Dá muito pra perceber que a partir de 2021 as coisas começam a ficar feias no balanço. Porque apesar de, ok, vai, até 2022 ciclo de crescimento, se você pegar qualquer ano, ó, 20%, 14%, 21%, 25%. 2022 tem 14%, ok, mas depois começa a cair. Só que, se você for pegar, na verdade, até 2021 que os resultados são bons. E isso a gente pode ver no EBITDA. Porque até 2021 os resultados, vai, a receita dobrou. O EBITDA triplicou. Então, no início, esse ciclo de crescimento de lojas da Quero Quero, que foi aumentando loja, aumentando loja, aumentando loja, foi acompanhado de rentabilidade. Né? A margem bruta cresceu. E eu gostaria muito de ter aqui os dados da Morningstar para poder mostrar para vocês, infelizmente não tem. Mas a margem bruta cresceu e a rentabilidade cresceu. Ela conseguiu crescer com rentabilidade. Só que você vê, de 2021 para 2022, tá uma queda muito forte de EBITDA. Receita cresceu e EBITDA caiu. E desde então nunca mais se recuperou, só queda. Queda de 8,2% ao ano de EBITDA, enquanto a receita subiu. Então a empresa está crescendo com menos rentabilidade. No geral. Nem menos rentabilidade por loja. Né, e crescendo no geral. Não. A empresa está crescendo e corroendo completamente sua rentabilidade. Isso aqui já é um sinal muito, muito preocupante. E aqui não temos dados de margem bruta, mas obviamente eu os levantei. E desde 2021, a margem bruta está em queda. A margem bruta de varejo aqui em 2021 era cerca de 39%. Hoje está na faixa de 32% e caindo. Se não me engano, até 31% no último trimestre, alguma coisa assim, né? Claro, tem sazonalidade, mas estava nessa faixa. Então, desde 2020 até 2021, crescendo pra caramba, com rentabilidade, lindo. 2021 a 2022, traulitada. E assim, o crescimento da receita se acomodou num ciclo de crescimento mais moderado, e o EBITDA só caindo. Aí começa a ficar algumas coisas, né? Por que isso aconteceu? Porque claramente dá pra perceber que aqui são basicamente duas fases, né? Fase de crescimento com rentabilidade, vão pra cima, e depois corrosão de toda essa estratégia de crescimento. Por quê? Se você for pegar nos documentos, né, no press release, como é que é o nome em português mesmo? Desculpa, esqueci. Mas no demonstração de resultado, enfim. Se você pegar no press release da empresa, ela culpa essa deterioração de 2021 para 2022 com base em duas coisas: altos juros e ambiente competitivo mais agressivo, ambiente concorrencial. Os termos mudam conforme os releases, mas basicamente os dois fatores. Né, a empresa culpa uma piora das condições macroeconômicas gerais, né, basicamente. O que aqui a gente começa a ver uma coisa. É uma empresa muito cíclica, né? Primeiro que isso da empresa contradiz a própria tese dela. Porque a própria empresa, na sua tese, né, na apresentação institucional, ela diz que uma das virtudes das vantagens competitivas são, ao entrar nesses mercados de estados menores, ela ter essa venda mais relacional e assim se consolidar mais como um player dominante e que, consequentemente, terá mais margens. Só que se ela tá tendo que diminuir margem para conseguir vender, porque é basicamente isso que está acontecendo. Ela está diminuindo margem bruta porque é o que ela precisa para conseguir vender. Se ela está precisando diminuir margem para conseguir vender, é porque essa vantagem não existe tanto. Ou isso, ou que ela é muito mais cíclica do que aparenta. Que é o que eu tá aqui, inclusive, na própria descriçãozinha que eu falei. O que parece, na minha análise, é que esse crescimento, se você for pegar até 2021, era um contexto de bom momento macroeconômico do Brasil no que tange ao setor de construção civil, né? No pós-crise de 2015, principalmente ali de 2017 para frente, tava aquela animação, né? Pô,
Brasil vai voar, né? Sempre tem esses discursos. E em 2020 e 2021 era a pandemia, né? Só que no ápice da pandemia o juros chegou a 2%. Isso para a construção civil é uma coisa muito importante, né? Porque construção civil é muito sobre juros, no final das contas, né? Financiamento de imóveis e tal. Então, esse período era um período bom para a construção civil. Era um período de animação macroeconômica no geral, por mudanças de governos, enfim. E 2020 e 2021 tinha essa euforia por causa dos juros baixos. E aqui a empresa andou de baixada, conseguiu crescer com uma rentabilidade boa. Só que depois, quando o juro aumentou e essa animação dos mercados se arrefeceu um pouco, e aí eu deixo pra vocês o porquê, não tô aqui pra deliberar sobre isso, a empresa continuou crescendo. Só que na marretada. Porque o EBITDA só caindo, o lucro bruto só caindo. As margens se corroeram. E não só as margens. De novo, aqui é o próprio lucro que tá caindo. De novo, não é como se, tipo, não, a gente tá aumentando o número de lojas, tá tendo menos lucro, mas o lucro tá aumentando, só tá diminuindo, tipo, a gente tá com 20% mais loja e 15% mais lucro. Não! Ela tá 20% mais loja e 30% menos lucro. Então, no final das contas, a loja é muito uma questão de ciclo. Tá? Porque a gente tem essa percepção que, não, mas é que as construtoras, né, nos 100 anos aqui na OSS têm estado muito bem. Muito bem. De fato, mas não é um driver necessariamente de todo o setor, né? No geral, o setor de construção civil não tá nos seus melhores momentos, né? Principalmente no interior. Então, meu, quando chegou esse momento em que o ciclo do setor de varejo em que ela está começou a virar, meu, não é que ela foi um pouquinho afetada. Não, ela foi destruída. Porque você fala, ah, mas ainda é lucrativa. Olha aqui o resultado financeiro. Olha aqui depois dessa amortização. Não tem como, tá? No momento de crescimento massivo da companhia, pô, o crescimento da empresa tinha lastro, tanto que ela aumentou, aumentando a rentabilidade, né? A margem operacional saiu de 8 para 13%. Margem bruta deve ter saído de uns 30 e poucos, aí eu não fui pegar 2017, peço perdão, os balanços, mas saiu, foi até 39% no auge de 2021. Mas quando o setor virou, né, setor de construção civil, a empresa começou a ter margens corroídas, eventualmente virando por prejuízo sem muitas perspectivas de melhora, porque essa é uma da situação. Esse é um dos grandes problemas da loja Quero Quero. Não que é uma questão de, ah, nossa, não, tá nesse momento ruim de ciclo, porque a empresa nem admite muito isso, tá? É uma coisa que é análise minha. Tá muito ruim de ciclo, mas, pô, quando o ciclo virar, as coisas vão ser boas. Não, porque pro ciclo, pra vocês, qual é a principal virtude de uma empresa cíclica de boa no longo prazo? Vamos pegar, por exemplo, a Vale. Não que a Vale seja necessariamente boa, eu pessoalmente nunca analisei. Mas, o que faz a Vale, por exemplo, ser uma empresa cíclica que, do pouco que eu analisei, seja boa? A capacidade dela de conseguir manter uma boa lucratividade, mesmo no período de baixa. Porque a Vale, ela exporta minério de ferro. E mesmo quando o ferro tá lá nas mínimas e tal, como o ferro dela é de tão alta qualidade e ela consegue extrair um custo tão baixo lá em Carajás, enfim, mesmo que assim, o cenário do mercado, do commodity, do mercado de ferro seja muito ruim, ela ainda consegue ser lucrativa, porque o custo de extração dela é muito baixa. Então ela consegue ainda ter um lucro e gera muito caixa. Isso é a virtude de uma empresa cíclica. É conseguir ser lucrativa, conseguir se manter bem, mesmo num cenário de calamidade. Só que isso não é o que acontece aqui. Porque aqui, você pode falar, mas o lucro operacional tá positivo ainda. Só que, de novo, isso é crescendo o número de lojas. Então a empresa tá abrindo loja, mesmo assim o lucro tá caindo. Só que esse aumento de lucro. Só que esse EBITDA ele é um pouco enganoso, como a gente vai ver. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil, o custo de aluguel, que é um custo muito importante para varejista, não está nos custos da empresa de operacional ou de custo bruto. Ele entra como resultado financeiro. E boa parte desse resultado financeiro é dívida. É, perdão, é juros de arrendamento, assim como depreciação e amortização. Grande parte desse custo é da depreciação dos direitos de uso, que é basicamente aluguel, né? Essa DIA, esse resultado financeiro, é muito aluguel das lojas né, que a empresa opera. Aluguel dos imóveis que a empresa, né, opera como loja. Então, no final das contas, por exemplo, se você pegar o EBITDA ajustado,
Aqui, se você fizer essa comparação do EBITDA ajustado dos 9 primeiros meses de 2021 para os 9 primeiros meses de 2025, não é de 256 milhões para 175. É de. Vou até pegar aqui. De 136 milhões para 21 milhões. Se você ajusta o EBITDA pelo IFRS 16, né, colocando os custos de aluguel como custos operacionais, o EBITDA cai para 21 milhões. Sendo que tem depreciação e amortização de outras coisas, tem resultado financeiro de dívida, porque a dívida da empresa está explodindo, né, com o FDIC da Verde Card, que a gente vai falar mais tarde, com as debentures, né, porque a empresa precisa crescer, e para ela crescer, ela não está gerando. Ela tá com fluxo de caixa, né? Ela até consegue fazer o CAPEX caber dentro do fluxo de caixa livre. Só que esse fluxo de caixa operacional ele é um pouco superestimado por um motivo simples, tá? Esse fluxo de caixa operacional é muito fruto de reconciliação da depressão, amortização e do resultado financeiro, né? Do lucro líquido para o fluxo de caixa operacional. Só que tudo isso vai embora no fluxo de caixa financeiro. Então, o fluxo de caixa operacional é basicamente a reconciliação da DIA e do resultado financeiro. Só que isso vai embora do FCF. Então, o fluxo de caixa real, né, desconsiderado essa reconciliação que vai embora no fluxo de caixa financeiro, isso aqui é nulo, basicamente. Esse fluxo de caixa é ilusório, né? O que faz o caixa estar positivo não é essa geração de caixa da companhia, é porque a empresa está pegando debênture consecutivamente. E eu não tô inventando isso. Vamos pegar a ITR-DFP. Eu tô um pouco, né, avançando um pouco eu tô sendo um pouco rápido hoje, né, indo um pouco pro final logo. Mas você pode pegar aqui, ó. Cadê que o deve ser consolidado, né? Cadê? Aqui, ó. 2024. 421 milhões era o caixa do ano e 489 milhões no final. Ou seja, uma adição de 68 milhões. Eles falam, nossa, a empresa girou caixa e conseguiu aumentar o caixa. É. Cadê? Aqui. 160 milhões. 162 milhões é porque eles pegaram debênture. Se eles não tivessem emitido essas debêntures, né, contraído essa dívida, não seria 68 milhões a mais, seria 100 milhões a menos. A empresa só tá conseguindo manter o caixa porque ela tá se endividando para fazer esse caixa não cair. E assim, o CAPEX é a base de dívida e assim o resultado financeiro explode. Porque você fala assim, não, mas a dívida, isso é pouco, ó, é 0,6 dívida líquida EBITDA. Errado, por um motivo simples. Se você for pegar a dívida líquida da empresa, realmente é só esses 29 milhões. O que, de novo, boa parte desse resultado financeiro é juros de arrendamento, ou seja, é gasto com aluguel. Então, não é esses 29 milhões, né, é, que fazem isso aqui, tá? Que fazem esse alto resultado financeiro. Só que isso aqui é ilusório também, que é só 29 milhões. Porque a dívida é realmente isso, uns 560 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Claro, tem essas, né, quando você vai pegar no ITR, que você vai pegar no Press Release, tem essas diferenças. Mas é que esse caixa está sobrevalorizado. Porque quando você vai. Porque a dívida líquida, realmente, 530 milhões de caixa, 560 de dívida. Só que tem a dívida financeira líquida. Porque desses 531 milhões do caixa, cerca de 400 milhões é equivalentes de caixa e aplicações financeiras relacionadas ao fundo de FDIC que eles têm, né, o fundo de direitos creditórios. Porque como eles têm os cartões de crédito, né, como eu falei antes, a loja Quero Quero, eles têm uma bandeira de cartão de crédito próprio, que nem Renner tem, etc. Só que eles fazem uma operação financeira em que eles pegam os recebíveis desses cartões, em vez de esperar, né, o tempo para cair o pagamento do cartão de crédito na conta, eles vendem esses recebíveis para investidores em um fundo de direitos creditórios. E esse caixa de aplicações financeiras são exclusivamente para a gestão desse fundo, né, para pagar os juros, porque como na antecipação de recebíveis envolve juros, para pagar os juros desses investidores e tal. Se você desconsiderar o caixa o equivalente de caixa e aplicações financeiras desse fundo, que não são efetivamente caixa do fundo, eu peço perdão, não lembro se não conta como caixa, se conta como dívida, tem
Eu acho que um lugar diz uma coisa, outro lugar diz outra. Né? Entre press release e TR, é um pouco confuso. Eu tive dificuldade um pouco pra entender, confesso. Mas se você desconsiderar isso, essa dívida não é 0,16 de dívida líquida EBITDA, é 2,4. E a empresa mal consegue gerar caixa, porque, como eu disse, esse fluxo de caixa é superestimado. Então eu nem lembro onde comecei a falar, sinceramente, mas a situação é pior do que parece. Porque você fala, não, mas o EBITDA tá mantendo a situação, tá? Uma empresa cíclica, só que tá com lucro operacional positivo. Inclusive ali, ó, lucro operacional. Só que não. Porque se você ajustar pelo efeito do IFRS, a EBITDA de 20 milhões, sendo que, claro, não vai ter tudo isso de resultado financeiro, porque quando você ajusta pelo. E quando você faz EBITDA ajustado, muito disso vai pro EBITDA. Só que mesmo assim, tem depreciação e amortização de outras coisas, e tem resultado financeiro, né, da dívida, que é 2,4 vezes o EBITDA não ajustado. Então você pega tudo isso, não tem outra. Não tem outra. O lucro líquido é corroído. Você vai pro prejuízo. E tudo isso porque a empresa insiste em continuar crescendo de forma moderada. Porque a empresa tem essa tese, não, a gente vai expandir, vai ter escala, não sei o quê. Só que a gente não vendo isso nos números. E a empresa tá passando por um mau momento. E passando por esse mau momento, ela tá tendo todo o seu lucro corroído. Tá virando pro prejuízo. Então não é como se fosse uma empresa cíclica que, não, eu vou comprar agora e por quando tiver muito bom no ciclo eu vendo. Porque aí vai subir muito. Porque isso depende de você saber se a empresa vai continuar viva e se no ciclo vai continuar realmente as coisas melhores. Mas é que a gente nem sabe. Porque o fluxo de caixa ruim, o resultado financeiro tá explodindo, a empresa tá tacando foda-se e tá continuando expandindo, com o lucro continuamente caindo em linha reta, sendo que já tá difícil hoje pra tirar caixa. Então assim, e lembrando, é 2,4 vezes a dívida financeira líquida pela EBITDA. Os covenants das debêntures é 3 vezes. E a empresa continuando tentando expandir loja sem conseguir gerar caixa. A situação tá difícil pra empresa. A situação não está fácil. Então não é tão simples de, não, é que o ciclo tá ruim, então vou comprar, porque aí vai se valorizando quando o ciclo estiver bom. Meu, não é tão simples assim, a empresa tá numa situação muito complicada. E é mais difícil ainda porque você fala, não, a empresa vai lá, fica se. Ela nem pode, né? Ficar se endividando muito mais, né? Porque, não, a empresa vai se endividando pra se manter a operação e depois melhora. Não porque já tá quase estourando os covenants, né? Tá estourando os covenants em relação ao EBITDA atual e o EBITDA tá caindo. Se o EBITDA cair assim, né, nesse nível pro ano que vem, vai explodir os covenants. E a empresa não vai ter dinheiro pra pagar porque não tem caixa. Quer dizer, tem caixa, mas é pouco caixa. E se o ciclo não virar no ano que vem? Se o ciclo não virar daqui a 2 anos? E o EBITDA vai continuar caindo, a empresa não vai conseguir pegar mais dívida pra pagar a dívida, não vai conseguir gerar mais caixa, porque já não tá conseguindo gerar muito, e a dívida vai continuar subindo, vai explodir os covenants, aí vai estourar os covenants, vai pagar como? Vai ter que vender ativo? Então cresceu pra quê? É difícil, porque o que eu tô vendo aqui é que se essa gestão de dívida não for muito boa logo, vai ter que vender ativo e, meu, sei lá, mas o que vai precisar fazer? Vender ativo nunca é uma coisa muito boa. Até porque ela tá insistindo em crescer, então porque ela vai vender. E não só isso, mas você fala, não, mas beleza, tem tudo isso, uma situação bem ruim de dívida, é... mas, pô, quando o ciclo virar, as coisas vão ficar boas. Quem disse? A empresa está tendo sua margem corrida por causa de altos juros e ambiente concorrencial, né, competitivo mais agressivo. Quem diz que isso vai melhorar em um cenário próximo? Quando o ciclo virar, pô, o juro caiu e tal. Cara, ela tá tendo dificuldade com competição. Ela tá tendo que diminuir a margem dela para conseguir vender porque a competição tá alta. Só que os custos operacionais da empresa, né, SG&A, administrativo, não são custos baixos. É uma empresa de varejo que não tem uma operação muito enxuta. Porque a tese inicial é, pô, vamos ter uma relação mais forte com o consumidor, cidade pequena, tal. Então, naturalmente, isso vai aumentar um pouco o gasto com administrativo, SG&A, etc. Só que, ao mesmo tempo, ela não tá conseguindo extrair valor disso, porque ela tá tendo que diminuir muito a margem para conseguir vender, porque tá numa competição muito forte. Só que vamos supor, putz, o ciclo vira. Tá.
Aí os concorrentes dela, que vão ter operação mais enxuta, vão conseguir vender mais barato. E a competição pra lá já tá ruim agora, vai piorar ainda mais, porque ela não tem uma operação muito enxuta. Né? Ela tem uma operação forte de. Pô, é 32% mais ou menos da margem bruta hoje, e a margem bruta é 6%. Não é uma operação muito enxuta. Tipo, vamos pegar açaí, por exemplo. Tudo bem, não tem nada a ver, mas só pra gente ter um parâmetro bem arbitrário e ruim aqui. Mas pelo menos tem. O lucro bruto, cadê aqui? É, cadê? Ó, a margem bruta, 18%. Qual, qual a margem operacional? Tá difícil, mas as notações são complicadas. É, margem operacional. Ih, cara, não tô conseguindo achar, velho. Porra, é foda. Eu posso ver aqui, né? Eu sou idiota. Ó, açaí, tá, ó. Vai, 18% em 2019. 9 e 8%. 10% fica no caminho. E quantas lojas, cara? Eu quero mais de 20. De novo, tudo bem, essa é um atacarejo. São coisas bem diferentes. Óbvio que o atacarejo vai ter gastos administrativos menores, é um custo de loja menor. Mas isso mostra que o custo a operação da loja que não é muito enxuta. Claro, obviamente você não vai comparar com o açaí. Mas é muito mais custo que o açaí. É um gasto muito, muito maior que o açaí. Então é uma operação muito enxuta. E tudo bem, não tem problema você ser uma operação não muito enxuta. Mas ela já tá sucumbindo por causa disso hoje. Quando o cenário virar, quem disse que isso vai virar pro cenário que tava aqui em 2019, 20, 21? A gente não sabe. Não tem como garantir. Quem disse que a concorrência não veio pra ficar? Então é difícil você acreditar em um futuro da empresa no cenário atual. Claro, eu sempre sou defensor da ideia de que, pô, se a empresa tá piorando muito, não investe agora, espera a empresa melhorar. Porque mesmo que você perca um pouco, é muito provável que você ainda ganhe. Porque a empresa pode cair mais ainda e depois, quando começar a melhorar, pode ter um preço maior do que tá hoje. Então eu sempre sou defensor dessa ideia. Mas, meu, tá difícil ver uma perspectiva de melhora pra empresa. Por tudo que eu já falei até aqui. Ó, vou até voltar aqui pro que tá. Ó. Porque também é uma questão. A empresa, não é que como eu disse antes, a empresa tá vendendo menos. O same store sale da empresa tá negativo. Se você for pegar desde 2021, é como se a empresa vendesse. Vai, eu sou lá, dono de uma loja da Quero Quero. É como se em 2021 eu vendesse R$ 100 e hoje eu vendo 92. Isso, lembrando que teve inflação no meio. Se você ajustar a inflação de 2021 pra cá, deve dar o quê? Uns 120 por aí? 120 e poucos? Não é que, tipo, desconsiderando a inflação é como se caiu pra 92. Não, considerando a inflação. Não, desconsiderando a inflação. É tipo, desconsiderando a inflação. Então, pra manter os valores de 2021, é como se fosse R$ 120 e hoje tá 92. A empresa tá vendendo menos, tendo que cortar mais para conseguir vender com o same store sale negativo. O único same store sale desde 2021 que não foi negativo foi no segundo e terceiro trimestre de 2024, por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Que a empresa está muito exposta. Então, obviamente, quem está lá no interior do Rio Grande do Sul e se ferrou por causa da enchente foi lá e teve que comprar uma geladeira nova, um móvel novo. Só assim que a loja Quero teve um same-store sale positivo. Mas o que foi positivo já caiu tudo esse ano. Porque, obviamente, foi uma demanda extraordinária por causa de uma tragédia. Então, assim, é uma desalavancagem operacional muito forte por loja, né? Porque essa receita aqui, gente, ó, porque essa receita aqui por loja caiu. Mas o EBITDA lucro caiu muito mais por loja. Uma desalavancagem operacional muito forte. Então, meu, nem sei, mas eu já falei muito aqui, eu vou voltar pro roteirinho, tá? Porque, enfim. Mas, basicamente, se você quer um resumo da empresa, tá aí, tá? Ó, lucro operacional triplicou até 2021, enquanto a receita líquida dobrou, ok. Mas a gente tem um lucro operacional só cai, enquanto a receita só aumenta. E a receita só aumenta porque tá muito impulsionada pela abertura de lojas, porque por loja a receita caiu.
tá? E caiu bem, porque tá menos do que 2021 e teve muita inflação nesse meio tempo. Né? Margem operacional. Então, por causa disso, né? Receita, vamos pegar por loja. A receita caiu, o lucro operacional caiu mais. Desalavancagem operacional. Então, a margem operacional foi corroída. De 12% aqui, né? 13% em 2020, 12% em 2021, para 6%. Menor do que em qualquer período histórico da companhia. Tá? Chegou num ponto em que o EBITDA né, dos últimos 12 meses aqui é zero. Tá? Se eu for pegar os 9 meses de 2025, eu não sei se eu acho que é EBITDA ajustado, por isso que aqui não tá. Se você for pegar o EBITDA ajustado, o EBITDA nos últimos 12 meses é zero. 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 E ainda tem depreciação, amortização e resultado financeiro, que não é isso aqui, porque no EBITDA ajustado, boa parte desse custo já é batido, porque é aluguel. Mas ainda assim, aí é prejuízo. Tá? Ó, no EBITDA ajustado, a gente tem que ser melhor a situação da empresa. Ajustado pelo IFRS 16, que passou a considerar, né, aluguel como dívida financeira e depreciação e amortização de contratos. De 136 milhões nos 9 primeiros meses de 2021 para 21 milhões nos 9 primeiros meses de 2025. Ciclo bom até 2021 fez a empresa crescer com boa rentabilidade, aumentando margens. Ok? Desde então, o ciclo virou, né? E os juros aumentaram, fazendo o semi ser negativo, né, como se fosse 92% de 2021, sendo que houve inflação no período, e lojas aumentaram. Né? Então, a receita por loja caiu, com uma rentabilidade piorando muito, né? Com o EBITDA ajustado basicamente negativo essa altura do campeonato já. E enquanto isso, a empresa continua abrindo loja, abrindo loja, abrindo loja. Receita aumentando 7% ao ano, com a inflação, que já basicamente é isso aí, e ainda assim com muito mais loja. Então, sempre está sendo negativo, com lojas aumentando, a empresa está queimando caixa e se endividando para expandir loja sem nenhuma rentabilidade, com rentabilidade basicamente negativa essa altura do campeonato, se você considerar todos os gastos, e ainda tendo que vender menos com menos margem, né? Porque é isso que acontece. A empresa tá tentando crescer agora, né? Que tá um cenário muito ruim, então ela tá tendo que aumentar o número de lojas, com cada loja vendendo menos, e vendendo menos unidades por preço menor, menos margem, porque senão vende ainda menos, porque tá muito competitivo, né? Fazendo com que essas menores margens diluam menos os custos, vende menos por menos e implode todas as margens da empresa. Fazendo esse ciclo de crescimento basicamente ser com rentabilidade negativa, e com rentabilidade negativa você destrói a DRE, tá? É uma tempestade perfeita. O ciclo virou, todas as vendas por loja caíram muito, não se considerar todo o efeito de inflação e tal, caiu muito, a rentabilidade implodiu, a empresa continuando abrindo loja, mesmo que num ritmo menor, lógico, né? Como a gente vê aqui pelo ritmo de CAPEX. A empresa continua crescendo, mesmo com essa rentabilidade muito ruim das lojas. Em vez de pisar o pé no freio, tentar melhorar a operação, ao bater um pouco das dívidas, que daqui a pouco já tá batendo nos covenants, o seu EBITDA continua caindo, tá continuando crescendo, mesmo com as lojas vendendo pouco, por menos, vendendo menos unidade, por menos dinheiro, com margens implodindo, e rentabilidade basicamente negativa, tá? Assim, né, e isso é uma coisa que a gente vê nos números, né? Se você for pegar os números, olha a situação. Desde 2021, o número de lojas aumentou 26%, tá? Então, desde 2021, 20%, 26% a mais de loja. Nesse mesmo período, o lucro bruto aumentou 15%. Então, as lojas aumentaram 26%. E o lucro da empresa como um todo aumentou 15%. Lucro bruto. Lembrando, 26% a mais de loja e inflação. Então, você tem. É como se com 100 lojas você tivesse faturando R$ 100. E agora com 126 lojas, você está faturando 115 e teve muita inflação nesse meio tempo. Complicado, né? Então você está abrindo e a loja está vendendo menos, teve inflação no meio. Então, 26% a mais de loja, com 15% a mais de lucro bruto. Só que aqui vai a situação. Para você crescer, você tem que aumentar os seus custos. Você não consegue crescer de graça. Não é só o custo de CAPEX para abrir a loja, você tem que manter a loja funcionando. Para manter a loja funcionando, você tem que ter o gasto com os funcionários, os gastos com os vendedores, o gasto da empresa. Pô, a tese de crescimento das lojas Quero Quero é uma expansão também regional e geográfica.
né, expandindo pro interior de São Paulo, se expandindo pro Mato Grosso do Sul, né, que é onde eles atuam no Centro-Oeste. Então, não só aumento do custo de loja de empresa, mas também logístico, né, porque você precisa ter centros de distribuição que, né, abasteçam essa demanda dos novas regiões que ela está atendendo. Então, ao mesmo tempo em que desde 2021 o lucro bruto aumentou 15%, basicamente abaixo da inflação, mesmo com 26% a mais de lojas, mostrando o quanto a rentabilidade das novas lojas e das lojas no geral estão definhando, você teve um aumento muito maior dos custos operacionais da empresa. Pois, enquanto o lucro bruto aumentou 15%, os custos operacionais da empresa aumentaram 44%. Então, pondo em números frios aqui, o lucro bruto foi de 578 milhões para 663 milhões, né, aumento de 85 milhões. Enquanto o SG&A, né, o gastos administrativos, e aqui estou incluindo vendas também, foi de aumentou 44%, aumentou 202 milhões, de 457 milhões até 659. Então veja aqui, o lucro bruto era 578 contra 45, era 578 contra 457 dos gastos. Agora, com esse ciclo de crescimento, 4 anos, tal, o lucro foi para 663 milhões e os custos administrativos foram para 659 milhões. Isso numa tendência de queda que está se manifestando até agora. 4 milhões de lucro operacional. E ainda tem impostos, juros, diversão e amortização. Lembra, isso aqui, esse EBITDA que eu tô falando, se eu não me engano, eu peguei o EBITDA ajustado. Então, ok. Não vai pegar esses 300 milhões de resultado financeiro e depreciação e amortização juntos. Mas, mesmo assim, a dívida financeira líquida é 2,4 vezes o EBITDA ajustado. O EBITDA normal. Enfim, é uma dívida alta com depreciação e amortização considerável de outros meios. Então, o gap que era de 100 milhões, o gap que era de 121 milhões entre o lucro bruto e os custos administrativos da empresa, fechou para 4 milhões. De 121 milhões para 4. O gap, que é o lucro operacional, né? 121 milhões para 4 milhões. Nos 9 meses de 2025. Assim, claro, eu falei outros números antes, tá? Mas é que basicamente algum lugar vai pegar EBITDA ajustado, algum pegar EBITDA ajustado por outras coisas, mas enfim, tudo tá dentro dessa tendência. De que o lucro operacional, mesmo com o aumento de lojas, aumentando a base de lojas, tá diminuindo não só por loja, mas no geral chegando no zero. Só caindo, só caindo, só caindo. EBITDA só caindo, destruindo o valor, sem perspectiva de melhora, enquanto sua dívida crescendo. E daqui a pouco a dívida vai entrar nos cofres, porque a dívida pode não aumentar tanto, mas o endividamento vai aumentar, porque o EBITDA tá caindo, né? Tanto que assim, mas aumentou 26% de lojas e 44% os custos administrativos. Isso não é ruim? Como eu disse, não necessariamente. Porque a loja se expande geograficamente, tem custos logísticos, etc. Então, isso não é necessariamente uma coisa temerária. Mas é uma coisa temerária quando esse 26% a mais de loja, ao longo de 4 anos, se transmite em 15% a mais de lucro bruto, sendo que 15% basicamente tem que compor a inflação. Então, essas lojas que abriram não estão dando lucro. E as que tinham antes estão definhando. Aí você fala, mas pode ser uma questão de maturação. Não é. Porque tá abrindo muito menos loja hoje do que em 2021. E a margem só tá caindo. Se tivesse realmente um ciclo de maturação, era para cada vez mais a margem aumentar, porque tá abrindo menos loja do que antes. Então, tem mais loja maturando do que. Tem mais loja maturando agora, antes do que agora. Só que antes tá com. Antes que tinha mais loja para maturar, tava com uma margem maior do que agora. Então não dá para perceber esse ciclo de maturação das lojas. Deve ter uma coisa ou outra, mas não parece algo muito influente, não. Então, assim, é o rombo de 117 milhões, né? Que fechou o gap em 117 milhões. E aí tem aumento de depreciação, amortização, resultado financeiro, tanto por dívidas do fundo de FDICs, como de juros e tal. Implode da RE e a empresa vira para prejuízo. Então, foi a desalavancagem operacional de ciclo perfeito. Levando a empresa pro buraco,
piorando muito a situação de dívida, e a empresa abrindo loja com essa rentabilidade basicamente negativa. A empresa está indo pro buraco e está indo pro buraco, ativamente. Não conseguindo gerar muito caixa, com esse cenário de dívida, e com as lojas basicamente tendo uma rentabilidade negativa. E sem muita perspectiva de melhora, mesmo se o ciclo virar. Se o ciclo virar, tem uma chance. Se o ciclo não virar, daqui a alguns anos, só que vai estar uma empresa insolvente, se as coisas piorarem do jeito, no ritmo que estão piorando. Se o ciclo não virar logo. Então esse é um caso muito complicado. Porque tem esse potencial forte. Não, o ciclo pode virar, e o ciclo virando, pô, esse ambiente competitivo não vingar, a escala vir, tudo fica maravilha. Pode acontecer isso. Essa é a tese de longo prazo dos fundadores e pode acontecer. Mas cadê a perspectiva disso acontecer aqui nos números? Não dá pra ter. Não dá pra ter. Então, um risco enorme. Que é basicamente uma fé. Isso aqui é basicamente uma fé. Então, por isso eu digo. Se você tem interesse em lojas quero, espera pra essa perspectiva minimamente poder se consolidar, se ela se consolidar. Porque agora é um risco muito grande. Se no futuro o ciclo começar a virar e as coisas, né, os números mostrarem que talvez realmente a coisa vire pra melhor, você compra quando isso acontecer. Porque agora é basicamente uma aposta. Então, assim, né? Tem alavancagem operacional pelo crescimento da marretada, né? Foi o que eu falei. Tá aumentando loja com rentabilidade negativa, né? Nem que a rentabilidade está caindo em relação às outras. Não, tá negativa a rentabilidade das lojas, basicamente. A porcentagem de abertura de lojas, da base de lojas, a porcentagem de aumento da base de lojas é maior do que o lucro bruto depois de 4 anos. O lucro bruto aumentou depois de 26% mais lojas, o lucro bruto não aumentou basicamente nem para recompor a inflação. Então, assim, nem para recompor a inflação da operação das outras lojas. Então, ou a rentabilidade das novas lojas são negativas, só que isso não parece muito caso, né? Porque não tem muito ciclo de maturação, ou tudo tá numa rentabilidade minúscula, se não negativa. E a tendência tá assim. Não é como se fosse um negócio que, tipo, putz, piorou muito. Não, tá assim, ó. Tá caindo, ó. Tá caindo. A gente está no ponto em que tá basicamente no break-even da empresa ser sólida, ser solvente e tá no 0 a 0. Solvente é forte, mas no 0 a 0. E tá continuando nessa reta. Quem disse que daqui a um ano vai dar um prejuízo muito maior? A gente não tem nenhuma perspectiva de que as coisas melhorem. A gente tá vendo uma tendência, essa tendência está se materializando e agora tá num ponto de 0 a 0. Com 0 a 0 operacional, que obviamente no lucro líquido que deu um prejuízo gigante. Então, assim, difícil você ver uma esperança de melhora para essa empresa do jeito que as coisas estão. Basicamente, para essa empresa ficar boa, é rezar pra uma virada de ciclo em que tudo se dê certo para a empresa. E uma virada de ciclo rápida. Porque endividamento, conta desse FDIC e tal, né, a dívida financeira líquida pelo EBITDA ajustado, daqui a pouco vai estourar os covenants se continuar essa tendência de queda tão acentuada que tá agora. Enfim, como eu falei, ciclo de maturação irrelevante, margem bruta só se deteriora mesmo com o menor número de abertura de lojas, que deveria fazer as lojas abertas até 2021 aumentar as margens da companhia por ser mais numerosas, o que não está acontecendo. O único same-store sale positivo desde 2021 foi no período das enchentes no Rio Grande do Sul, quando a demanda aumentou para substituir itens perdidos na tragédia. Ah, isso é importante. Você pode falar, ah, mas depressão, amortização e resultado financeiro não estão superestimados? Não. Como eu falei, a depreciação e amortização é a depreciação dos ativos da empresa, a amortização dos ativos da empresa. Só que 2/3 dos ativos da empresa são os direitos de uso dos imóveis, basicamente pagamento de aluguel. Então, 2/3 do ativo, por isso também que é uma coisa, né? Patrimônio um pouco ilusório, porque tem isso do direito de uso da empresa. Mas basicamente 2/3 desse valor aqui, de certa forma, vai ainda 2/3, porque, claro, tem taxa de depreciação maior para outros ativos e tal. Mas no geral, vai 2/3, 60% disso aqui é aluguel. É pagamento de aluguel que não tá no custo operacional por causa da contabilidade brasileira. Se eu não me engano, no exterior também é assim, mas sei lá. Tipo, ah, mas e o resto, os outros 40% não superestimados? Também não, porque, assim,
Tem a parte de benfeitorias de imóveis de terceiros, né, que é 70 milhões, cerca de, vai, 8% do ativo da empresa. Tem os softwares de benfeitoria e tal. Só que mesmo assim, tem um pouco disso. Só que mesmo assim, é uma taxa de depreciação anual menor do que a maioria das empresas, tá? Se você for pegar, pô, por exemplo, benfeitoria de imóveis, pô, a maioria vai colocar 25, 20, 30%. Aqui é de 10 a 30. Sei lá qual é qual a média. Aí também, software é a mesma coisa, eles colocam tipo 10, 15%. Não uma taxa de depreciação. Então, são bens que geralmente são depreciados muito rápido, só que essa empresa tá com uma taxa de depreciação bem ok. O que me leva à conclusão de que, se for superestimado, é tão pouco que nem vale a pena muito considerar. Tá? Como, nossa, depreciação, amortização é muito superestimado, é isso que muda a visão da empresa. Não, não me é muito caso, não. Eu não consideraria isso. E mesma coisa pro resultado financeiro, tá? Porque o resultado financeiro você pode falar, nossa, mas isso aqui deve estar errado, porque, pô, né? Olha, a dívida líquida é baixa, mas não, porque a dívida líquida pode ser baixa, mas a dívida financeira líquida, que é quando você conta a dívida que a empresa tem no fundo de direitos creditórios que ela tem por causa do Verdicard, que é o cartão de crédito dela, a dívida financeira líquida é bem alta. Isso você não pode desconsiderar da operação da empresa. O cartão de crédito faz parte da operação da empresa e a dívida dela também. Então, é, resultado financeiro e depreciação e amortização não são superestimados. No geral, se for, é pouco, né? E foi o que eu falei também. Não sei se eu falei isso, mas uma coisa importante. Se a empresa estiver certa no que ela tá falando, de que a margem tá decaindo, não sei o quê, por conta do ambiente concorrencial mais agressivo, isso não vai melhorar com uma virada de ciclo necessariamente. Quer dizer, melhorar um pouco talvez melhore, né? Pra não ficar no 0 a 0. Mas não vai ter uma geração de valor muito absurda. Porque se realmente for por causa de um ambiente competitivo, né? Se esse fator do ambiente competitivo realmente for o fator que está causando a deterioração das margens da empresa, isso é um fenômeno ad eternum. A competição vai ser um fenômeno ad eternum. Então, isso vai se aplicar mesmo quando o ciclo ele estiver favorável. Claro, vai melhorar ainda a empresa, né? Porque vai ter mais demanda, tá? Então vai diluir um pouco mais de custo fixo, as margens vão melhorar um pouco. Só que não vai ter uma geração muito grande de valor por causa disso, porque, meu, seu ambiente competitivo ele vai estar mesmo quando o ciclo estiver bom. Então, a empresa vai ter que diminuir preço para conseguir vender e vai ter uma margem relativamente baixa. E o que por quê? Porque ela vai ter que diminuir preço? Porque ela não tem uma estrutura de custos muito enxuta. Como eu coloquei aqui. Se quando as margens caírem realmente forem para um ambiente competitivo, isso vai se aplicar mesmo quando o ciclo estiver bom. Implicando que a estrutura de os custos da companhia é muito alta para o setor que atua. Ou seja, os pares, os competidores dela têm uma estrutura de custo menor. E quando o ciclo virar, essas empresas vão ter uma vantagem maior no setor do que a quero-quero, porque eles vão ter uma estrutura de custo menor que vai permitir que eles tenham preços menores com margens maiores do que a loja quero-quero conseguiria se ela igualasse os preços. Então ela vai continuar perdendo, então ela vai continuar com um ambiente competitivo desfavorável a ela. Então isso não é uma coisa muito favorável também, se for esse fator realmente. Porque eles mostram que ela tem uma desvantagem perante os outros players, porque ela tem uma estrutura de custo não tão enxuta, quando os outros têm uma mais enxuta. Então, se realmente for isso, que é o melhor dos cenários, isso mostra que a empresa pode até melhorar, mas não vai ser uma grande geradora de valor, porque a estrutura de custos dos outros players é melhor. E por isso que eles estão conseguindo fazer a loja Quero ter que cortar tanto das margens dela a ponto dela tendo prejuízo. Isso é uma coisa que vai acontecer agora e vai acontecer no ciclo bom. No ciclo bom, talvez a margem não. Talvez, claro, não vai ficar negativa como está basicamente hoje. Só que ela vai cair uma base maior, então ainda vai ser positiva. Mas ainda você vai cair. E qual o motivo de você investir numa empresa que tem desvantagens competitivas? Difícil por aqui. Eu acho que o título que eu ia colocar não vai ser. Eu colocar assim, empresa ruim ou momento ruim? Não, é aparentemente uma empresa ruim. Que o momento ruim é só se, meu. O momento vai ficar bom só se der muito certo. Uma aposta, basicamente. Só se, meu. A empresa. Porque a empresa não tá tentando adaptar. Que essa é uma coisa que que eu talvez não tenha falado que não tenha ficado tão claro. Não pare... A empresa não tá tentando adaptar as operações dela
Pra, pô, não, tá um cenário muito difícil, estamos com rentabilidade basicamente negativa nas lojas. Vamos botar um pouco de pé no freio, tentar melhorar a operação, se manter sólido para aproveitar um cenário de crescimento melhor em cenários mais favoráveis, mantendo a rentabilidade da empresa. Que é basicamente o que a Açaí fez. Acelerou o crescimento nos momentos mais oportunos e agora que a coisa tá ruim, botar o pé no freio, né, vamos gerar caixa para viabilizar um cenário de crescimento futuro acelerado num cenário mais favorável pra gente, e enquanto isso a gente mantém nossa existência tranquila, né, sem arriscar muito. Aqui é o exato oposto. A empresa tá assim, não, foda-se cenário, vamos persistir com a de longo prazo. A empresa não tá adaptando as operações da empresa pro cenário muito ruim que ela tá. Qual a garantia que ela vai fazer isso quando o ciclo virar? Quem vai garantir que com a ausência da adaptação das operações, ela vai continuar se mantendo solvente ou, se solvente for muito forte a palavra, saudável minimamente para conseguir se manter até lá? A empresa não tá tentando melhorar a operação das lojas para manter um mínimo de rentabilidade. Não, não parece. Claro, ela tá, tem corte de custos e tal, mas a questão é muito mais profunda que isso. Que alguns cortes de custos, ou os custos crescerem menos que a inflação do setor, dos custos administrativos ou whatever. Não, exige uma adaptação da operação da empresa mais profunda. A empresa não está fazendo isso. A empresa está, não vou fazer isso, vamos abrir mais loja. E daqui a pouco o endividamento vai estar batendo nos covenants, se as coisas continuarem do jeito que estão. E se bater nos covenants, vai ter que executar a dívida, e aí vai ser um pega pra capar. Então, porque esse vai ser o problema, né? Não é como se a empresa estivesse tentando melhorar as operações para manter o mínimo de rentabilidade, se manter. Não, ela tá, não, vamos crescer, vamos fazer mínimos ajustes para tentar cortar custo, mas sem nada muito significativo. Ah, prejuízo gigantesco? Tem, mesmo com a situação da empresa se deteriorando muito. Ela não parece estar querendo se adaptar para se manter mais saudável e aproveitar o cenário e se manter bem no cenário ruim para melhorar no cenário melhor, que é o que é a tese da empresa, né? De longo prazo. Não tá no setor mais cíclico, mas executar essa tese de longo prazo de crescimento de forma exímia. Não é o que a gente tá vendo aqui, né? Porque tá basicamente trucando. Ela tá num cenário muito ruim, mas ela tá trucando, não. Troco 6, 9, 12. Mas não é assim que as coisas funcionam necessariamente, né? Tá num cenário muito complicado, um cenário muito, muito ruim. Se continuar nessa tendência, capaz da empresa ficar insolvente daqui a alguns anos se o ciclo não virar em breve. E a rentabilidade das lojas negativa, basicamente. Né? EBITDA do 0 a 0, se você considerar a depressão, amortização e resultado financeiro, zero. Negativo. Sempre torcendo negativo seguido. As novas lojas devem estar com um resultado negativo, tipo, direto, assim. Então ela tá tentando assim, não, vamos aproveitar esse momento que tá todo mundo mal pra gente crescer, mesmo que a gente fique muito mal também. E isso é ok se você tiver uma fundação sólida, com estrutura de custos boa, que permite você meter o louco e trucar por conta de uma vantagem competitiva muito forte que você tem, fazendo com que mesmo no cenário muito, muito ruim, você ainda consiga ficar, vai, no 0 a 0. Mas aqui não é o caso, que já virou prejuízo e dívida financeira explodindo, quase batendo nos covenants, com tendência de piora do EBITDA ajustado no curto prazo, médio prazo, etc. Que se o ciclo não virar e não virar bem para a empresa, né, que ela consiga adaptar as operações que ela não faz até o momento, para conseguir superar esse ambiente competitivo que, segundo ela, está destruindo a empresa agora, só, né? Se esse ciclo não virar logo e não virar bem para ela, ela com ela fazendo algo que ela não fez até o momento, para tentar ganhar vantagem competitiva, complexo. Complexo o futuro, tá? Se o setor dela exige operação enxuta, ela precisa enxugar a operação. E é isso que ela não tá fazendo em troca de queimar caixa, basicamente, né? Basicamente, considerado que o fluxo de caixa tá inflado. Queimar caixa para abrir loja com resultado negativo, sendo que a dívida financeira tá explodindo e todas as lojas estão num sendo negativo com margem deteriorando. Enfim, não é à toa que o lucro operacional de 2025 tá igual ao de 2019, né? Mesmo com agora tendo, tipo, muito mais loja, muito mesmo, tipo, com, sei lá, dobro de loja. E
né? Tem toda a inflação que teve nesse meu tempo, que também deve ser o dobro. Não é dobro, talvez não, mas 70%. Então, complexo. É basicamente isso aqui, ó. Ciclo ruim, mais lojas e empresa vendendo menos. Né? Com isso, com esse trio, você tem menos rentabilidade, menos lucro, mais depressão amortização, mais resultado financeiro, conta do aluguel e do custo de capital para a empresa crescer, visto, com esse, né, visto que vai continuar investindo abrindo loja mesmo no cenário calamitoso. E operação pouco enxuta, você destrói valor. Só que é uma empresa que hoje está destruindo valor com base em uma tese de que quando virar, vai virar e vai virar pra caralho. É, não parece, não se tem muito uma perspectiva disso, pelo menos por enquanto. Quando eventualmente começar a virar, quem sabe dê pra ver isso um pouco, ou talvez nem dê, mesmo se o cenário virar bem. Mesmo se o, né? Mesmo se o setor ficar muito melhor, talvez a gente nunca nem consiga ver essa perspectiva. E talvez a empresa nem sobreviva até lá se essa explosão da dívida financeira líquida continuar acontecendo por conta da queda do EBITDA. Tá? Ahn, enfim. Que é isso, né? O EBITDA caindo, a empresa contraindo cada vez mais dívida. Se continuar assim, daqui a pouco vai explodir os covenants. Foi o que eu falei, né? Empresa ruim ou momento ruim, será que pode ter uma alavancagem operacional né, quando o ciclo virar, do ciclo de construção civil? Pouco, mas como eu disse aqui, tá aqui, poucos sinais até o momento. Sinais são ruins, até agora, só sinais ruins, mas só se deteriorando, virando prejuízo. A empresa não conseguindo ajustar a operação enquanto dívida financeira líquida, que é diferente de dívida líquida, chega perto dos covenantes das debêntures, né, hoje está 2,4x, os covenantes são 3x, e a empresa continua com a EBITDA caindo e dívida subindo. E mesmo se a dívida parar de subir, com a EBITDA interessante cada que tá, daqui a pouco vai explodir os covenants de qualquer jeito. Né? Porque a dívida pode não aumentar tanto, mas o endividamento vai aumentar porque o EBITDA vai cair. Se continuar as coisas do jeito que estão agora. Então, assim, os sinais até agora são só ruins. Né? Dívida financeira líquida explodindo, enquanto insiste sem crescer sem nenhuma rentabilidade, ou até mesmo rentabilidade negativa. Né? Não fiz as contas, mas deve estar assim. Dívida líquida financeira explodindo, e aqui que a gente volta aos follow-ons, né? Porque imagina se não tivesse esses follow-ons, né? Imagina. De novo, esses follow-ons não são grande coisa, mas isso já é um sintoma, né? Assim, isso aqui é muito pouco. Se eu for pegar, 10, 18 milhões de ações quando tava cada ação. 2, 3, vamos pegar 2, 2, vai ser generoso. 36 milhões. Não é 36 milhões que vai mudar a vida da Quero Quero. Mas já é um sintoma grave do que tá acontecendo, né? A empresa ainda tá tendo que emitir follow-on. Se não tivesse esse follow-on, quem sabe. Não chegaram 3 vezes, mas poderia estar pior ainda, né? Enfim. Fluxo de caixa ilusório, como eu falei, né? Basicamente, depressão, amortização de juros, que são pagos depois do fluxo de caixa financeiro. Caixa líquido só não diminui diante das consecutivas emissões de debêntures, que nos últimos anos emite debênture, como mostrei aqui. E meio que é isso. Eu nem vou muito abrir TRDFP, porque nem precisa, com todo respeito. Eu abri o TRDFP, eu li nota explicativa e tal. Eu não vou entrar no detalhe, não muda, o que eu li aqui não muda o cenário da empresa. Ah, explica mais do verde card. Não vou. Também não é uma coisa que vai mudar a empresa. Tipo, o cartão nem é tão ruim. Tem um índice de inadimplência ok, quando você considera que é um cartão de loja. Tá aumentando o número de uso, mas não é o que vai mudar a vida da empresa. Tá? Não é o caso. É, você pode falar, não, mas o verde card traz maior fidelidade, né? Só que, tá, porra, continua ruim. Muda, assim, tudo bem, sem o verde card pode estar tá pior, mas, pô, né? Pelo amor de Deus. Não é isso que vai mudar da água pro vinho empresa, né? Tudo que eu vi no ITR-DFP não muda o que a gente viu até aqui. Algumas coisas que eu falei aqui só vê no ITR, né? Por exemplo, essa questão da dívida financeira líquida e dívida líquida e tal. Mas nem precisa muito. Aí você fala, Fernando, tá, ok, você não vai fazer ITR porque você já fez um pouco misturado com a DRE, né? Que não fundamentei. E porque nem tem muito o que ver no geral, né? No todo. Mas não é a tese. Você vai fazer? Também não. Vamos abrir, vai, apresentação institucional. Só para vocês darem uma olhada, vai. Se vocês quiserem pausar e ver. Ou só abre o site de RI, né? Não é muito difícil. Mas também não tem muito o que ver, porque você pega aqui, é uma propagandazinha, só que se eu for pegar os números que a gente viu, tudo que a gente já debateu,
Só que não faz muito sentido, tá? A tese, tipo, essa propagandazinha. Nossa, aquele de receita 16%. É, mas, pô, tá comparando período que cresceu pra cacete com período que não cresceu. Altas barreiras de entrada. Onde que loja de material de construção tem alta barreira de entrada? Sabe? Com todo respeito aí, eu não sou empresário de varejo de construção civil, mas, pô, pelo amor de Deus, o que mais tem é lojinha de do Zé da esquina vendendo essas coisas. Então, assim, alta barreira de entrada pode até ser pro escopo da loja quero-quero, mas também não é assim, né? E se fosse alta barreira de entrada também, você não conseguiria abrir tanta loja com um capex relativamente baixo que ela tem. Porque essa é uma das coisas até interessantes da empresa. Ela consegue abrir bastante loja com um capex relativamente baixo. Então, isso não é uma altíssima barreira de entrada. Só que também não adianta você ter um capex baixo para expandir se essa expansão tem rentabilidade negativa, né? Então, não adianta muito também. Modelo de negócios diferenciado, sei lá, joga palavras ao vento, vê se tem alguém cai, né? Aí tá aqui, ó, como eu falei, né? Muito foco muito grande no sul, né? Eles são do Rio Grande do Sul, foco em cidades pequenas, tá? Umas lojas no interior de São Paulo, mas sei lá, eu sou daqui, né? São Paulo e litoral, então faço uma ideia do que tem aqui. Quer dizer, até aqui é Presidente Prudente, né, e tal, mas, sei lá, nome de uma cidade de 20 mil habitantes ali. Aí tem isso, né? Eles têm são diferentes tipos de loja, né? Como eu falei mais cedo. Tem algumas que é só, pô, só sei lá, o concreto, o tinta e os cacete. Nem sei se vende concreto, sei lá. Mas aí tem outros tipos, né? Pô, tem uma loja que tem um pouquinho mais de coisa. Aí tem um azulejo. Aí na outra vai ter um showroom. Aí na outra vai ter móveis eletrodomésticos. Tem esses níveis de loja, né? Mas aí eles fazem esse esquema, né? De, ecossistema, varejo, serviços financeiros, cartão de crédito. Que aí eles vão pegar lá a conta, né, white label da CSU. Mas a gente não tá vendo isso gerando valor na prática, não é isso que vai mudar a empresa. Isso era pra auxiliar o negócio principal. O negócio principal a gente já viu. Então, enfim, aqui tem uns dados jogados meio ao vento. É... Aqui, ó, 70% da receita vem do varejo, 30% de serviços financeiros, né? Mas, de novo, isso aqui não é o que muda a vida da empresa. Ó, nós queremos que era maior em número de lojas, no geral, né? A geral aqui é a Leroy Merlin. Isso quer dizer, não tá escrito Leroy Merlin, mas é muito claro que é Leroy Merlin. Aí, essa aqui deve ser uma telha norte da vida. Mas, o que é o conceito de loja disruptiva em relação aos maiores players? Companhia estrategicamente posicionada para capturar o potencial das pequenas cidades, sendo um conceito de loja pequena que permite a empresa se adaptar facilmente a pequenas cidades. O que é um conceito interessante, né? É uma história interessante. Pô, vai pra cidade pequena, que não tem muita gente, você pega um modelo de venda mais relacional, consegue ter uma margem maior. É uma tese interessante na teoria, só que cadê isso nos números, né? Vamos ficar em cidade pequena porque a gente consegue aumentar mais, fica uma venda mais relacional. Tá, então por que você tá sofrendo tanto com o ambiente competitivo? Não é pra você ter meio que um domínio dessas cidades pequenas? Como que você tá tendo. Como que você tem domínio das cidades pequenas e tá perdendo pra competição? Né? Pô, bonito. Olha isso aqui, ó. É bonito isso aqui a tese da teoria, ó. Uma compra relacional, né? Relação empresa-cliente de reconhecimento, você tem um contato mais forte com o cliente, tem um mix de produto mais preciso, uma cidade pequena, você conhece, é um público mais nichado, entre aspas, né? Ser um marketing mais, né, efetivo, porque você está lidando com a comunidade da cidade, que é uma comunidade pequena. Beleza, a teoria até que faz sentido, né? Uma dinâmica você aproveitar essa dinâmica de mercado única para você aumentar suas margens e conseguir fazer né, melhorar o negócio, enfim, ser um negócio interessante. Mas a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo lá perdendo muito pro ciclo, sofrendo de alta concorrência, tendo que diminuir muita margem para conseguir vender, vendendo menos, com sempre torcer muito negativo quando considerando a inflação, rentabilidade quase negativa no geral, dívida explodindo, quando considerando a dívida financeira líquida, que inclui as obrigações do fundo de direitos creditórios que ela tem junto a investidores por antecipar os recebíveis da Verde Card. Então, assim, a tese é muito bonita, né? Se você for pegar sua tese, como que alguém fala no YouTube, pô, né, alguém no geral, né? Pô, eu vou investir. Só que você pega os números. Cadê essa vontade competitiva nos números? Não tem. É uma história bonita, mas a empresa não consegue executar essa ideia. Pena, mas a gente não governa as empresas. A empresa não consegue executar a tese. Olha, tá aqui, ó, foco da Quero Quero. Cidades pequenas. Tá?
0 a 300 mil habitantes, né? Fica até engraçado, né? Porque, nossa, só 4% das lojas são estados de mais de 300 mil habitantes, enquanto 56% são em lojas de 25 mil. Tá, então o mercado endereçável de vocês não é tão nichado em estados pequenos, né? Tipo, se você tem 4 lojas em uma cidade de 300 mil habitantes, 1.200.000 pessoas. Se você tem 56 lojas em 25 mil, 56 vezes 25 dá 250, dá 1.500.000, sei lá. Não é, então o mercado endereçável também não é um mix muito equilibrado quando você para pra pensar. Mas tudo bem, isso não é um problema necessariamente. Isso não necessariamente é um problema. Mas ó, mas mostra que assim, também, cidades muito pequenas também não é exatamente o caso. Mas ó, nossos diferenciais, histórico de crescimento com altos retornos, cadê? Forte competidor e mercado com muitas oportunidades. Pô, se é um forte competidor, por que tá sofrendo tanto com competição a ponto de estar com margens basicamente negativas no bottom line? Plataforma financeira digital, tá, ok, que seja. Sólida governança, tá, que seja. Aí tá aqui, ó, beleza, ó, pouco competição das grandes redes. Mas, pô, se pouco competição, por que você tá perdendo tanto pra competição? Você tá falando que, pô, mais tá caindo por causa de um ambiente de concorrência mais agressivo, né? Também por causa dos juros, cenário no geral, mas se a competição é uma coisa que está prejudicando muito suas margens, como que você pode falar que você tem pouca competição de grandes redes? Não faz muito sentido também. Inclusive, que porra é esse 7% de cinza que não tem aqui, sei lá, enfim. Só achei engraçado agora que eu vi. Aqui eu falei, ó, é 56%, 25 mil, tá? Enfim, já falei sobre isso. Nossa, as lojas dobraram de 2017 para 2025, tá? E você, né, beleza. Você dobrou o número de lojas. Mais que dobrou. Mas cadê a lucratividade? Não veio. Só expandiu com lucratividade e depois a lucratividade caiu para menos do que em 2017. Você não cresceu com lucratividade, no final das contas. Cresceu na marretada. Cresceu tudo em valor. Por todos os motivos que a gente já falou aqui, né? É, e com a situação de caixa e dívida explodindo. Insistindo em crescer o número de lojas, mesmo sem querer adaptar a operação da empresa, que tá muito ruim. Porque tá tudo negativo. Não tudo negativo, né? Mas, tipo, no final das contas não tá fechando a conta. O EBITDA ajustado tá menor do que sempre. Aqui, ó. Pô, forte expansão geográfica. Beleza. Ó, esse potencial de dobrar o número de lojas. Tá, mas como que você vai fazer isso com considerar que está hoje? Destruindo valor? Vendendo pro prejuízo? Insistindo em abrir loja negativo? Prejuízo assim, sem perspectiva de melhora e você continuando insistindo em abrir loja, mesmo quando você era muito ruim, tudo negativo, sem perspectiva de melhora e você se afundando cada vez mais nisso. E quando virar, você nem sabe se vai estar muito bem, porque você já tá perdendo pra concorrência agora, você não deveria estar perdendo. Imagina quando o ciclo virar. Quando o ciclo virar, você pode ter outros players com operação mais enxuta que vão conseguir colocar as coisas no preço menor que você e você vai perder ainda mais. Isso se o ciclo virar em um tempo hábil para a empresa não se afundar, né? Porque a gente não sabe se o ciclo vai virar daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Então, 10 anos. Ó, tem esses modelos de loja e tal. Ó, possuem 7% de mercado nas cidades que atuam em 2021 também. Isso é uma coisa que é muito jogada ao vento também. Como se tá numa cidade tão pequena. Enfim. Só que é uma coisa que eu gostaria genuinamente de explicações, porque isso não me parece fazer muito sentido. Aqui, ó, o showroom que eu falei e tal, legal. Mas aqui, isso, ó, a conta que eles têm, tá? Carteira líquida do Card, 11% de inadimplência não é um valor muito alto considerando que é cartão de loja, então ok. Mas, ó, aqui, aqui acabou basicamente, né? Então, enfim, é, é um cenário muito, muito ruim pra empresa, né? A uma estrela aqui não é tão. Eu pensei que poderia ser um pouco injusto, né? Tô tirando os favoritos aqui, né? Quando tá nos favoritos é porque eu não analisei ainda, tá? Quando eu tiro é porque eu já analisei. É, então, assim, é um cenário muito complicado para lojas quero no geral. Essa é uma estrela merecida, né? Porque basicamente, enquanto o ciclo não virar e o ciclo não virar bem para a empresa, não só para o setor, mas para ela, a tendência é só destruir valor cada vez mais, quando você tem Bitcoin ajustado em queda, com rentabilidade negativa, sempre distorção negativa e tudo mais. Não tem perspectiva de melhora dentro da operação da empresa.
né, com essa tendência de dívida e de EBITDA só piorando, e endividamento também, né? Enquanto o ciclo não melhora, e também não tem melhorado, e mesmo se melhorar, nada garante que ela vai conseguir se posicionar bem para capturar muito bem isso. É natural que se o ciclo virar, ela vai conseguir melhorar a rentabilidade de qualquer jeito, mas ao ponto de gerar valor em relação ao que era antes, a gente não tem como saber. E a perspectiva nisso não é boa, né? Porque ela tá perdendo para a competição, sendo que ela deveria dominar os mercados em que ela tá, por estar em estágio pequeno. Mas ela ainda assim tá sofrendo com competição. E ela não tem uma operação muito enxuta. O Leroy Merlin pode ter uma operação mais enxuta, uma Telha Norte ou qualquer outra. Então também não é um cenário exatamente, pô, é uma tempestade perfeita, mas se as coisas virarem vai dar muito certo. Pode dar um pouquinho só certo e as coisas, e ainda assim, sendo só um pouquinho certo, a distribuição de valor continuar. Mesmo que menor, mas ainda assim distribuindo valor em relação a antes. Então, eu acho uma empresa interessante de se acompanhar para ver como as coisas vão se desenvolver, né, para ver se a empresa vai conseguir endereçar bem vai eventualmente endereçar né, e adaptar as operações da companhia para o cenário em que ela está. E se ela vai conseguir, né, se manter com o cenário de dívida que tá bem. Que tá numa tendência bem preocupante. Hoje não tá tão preocupante, mas se a tendência continuar, vai ficar. Então, é uma empresa interessante para ver se ela vai continuar. Sei lá, se o ciclo vira, as coisas melhoram um pouco, se melhoram muito, ou se as coisas continuarem do jeito que tá, se ela vai conseguir se adaptar um pouco a operação para melhorar um pouquinho, para se manter bem, saudável, para se manter relativamente ok, para passar por esse cenário complicado, ou se ela só vai meter o louco, continuar com o capex moderado e continuar destruindo valor né, e deteriorando sua situação, suas atividades. Então é uma empresa que tem muitas dúvidas pela frente e vai ser definitivamente muito interessante de se analisar ao longo do tempo para ver se a loja Quero Quero vai conseguir se adaptar. E se ela não se adaptar, se ela vai conseguir passar bem pelo ciclo ruim que tá, se ela passar bem se ela conseguir se manter no ciclo que tá, se mantiver. Se quando o ciclo virar, se ela vai conseguir se posicionar bem ou não, se no balanço disso tudo vai ter uma destruição de valor em relação a 2021 ou em relação a hoje. É uma empresa que tem bastante coisas em jogo e definitivamente uma empresa bastante interessante de se estudar e de se acompanhar ao longo dos próximos tempos, né? Que só o tempo dirá como irá desempenhar as lojas Quero. Certo? Então é isso. Um vídeo 1h20, né? Na média do canal aí. Estamos de volta. Vamos ter mais vídeos em breve. Nós vamos. Eu espero conseguir fazer pelo menos uns 3 vídeos por semana. Aproveitar algumas das análises que eu tenho no forno e já acelerar um pouco isso. Eu quero analisar mais empresas e eu vou analisar mais empresas. Vamos cada vez mais estudarmos e termos insights juntos. Certo? Então é isso, meu povo. Gostaria de agradecer. Nossa, agora que eu vi que tem a sacola do BTG ali. Isso não é um patrocínio, deixando bem claro. E também não trabalho lá. Mas, enfim, gostaria de agradecer por vocês terem me assistido até aqui. 1h20 de vídeo. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero vocês em um próximo vídeo para estudarmos e termos insights juntos cada vez mais. Qualquer coisa, deixa o like, compartilhe, comente o que você achou, de bom, de ruim, algum insight que eu não tive, alguma coisa que você discorda. Os comentários são livres para nós debatermos, conversarmos. Claro, sempre de forma respeitosa sobre o que quisermos sobre o vídeo, opiniões, bolsa e tudo isso que a gente aborda aqui no canal. Certo? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais!